Você sempre ouviu dizer que esse ódio que os árabes e os muçulmanos têm contra os europeus é por causa das cruzadas. Porque os europeus foram lá de maneira covarde invadir a terra dos árabes e mataram os árabes. Que coisa horrível. Você sabia que em 711, mais de 300 anos antes da primeira cruzada europeia na Terra Santa, os árabes invadiram, ocuparam toda a Península Ibérica, ali onde fica Portugal e Espanha nos dias de hoje? Sabia dessa? Então, meu amigo, quem começou foram eles. Eu vou contar aqui para vocês hoje a história desta invasão e depois a história da famosa Reconquista da Espanha. Com a queda do Império Romano no século V e a invasão dos bárbaros, os visigodos foram para a região da Península Ibérica e criaram o Reino Visigodo. Os visigodos haviam se tornado cristãos, mas cristãos arianos. Arianismo era uma dissidência do cristianismo. Eu não vou aqui entrar em detalhes, mas basicamente discutia e divergia da natureza de Cristo. Dizia que Cristo não tinha a mesma natureza que Deus. Assunto para um vídeo posterior, que são as divergências do cristianismo inicial. Os visigodos conquistaram a Península Ibérica e viviam com os locais, digamos assim, num reino que tinha feudos espalhados naquele modelo da Idade Média. Em 589, o rei visigodo decide se converter então ao catolicismo, ou seja, a versão do cristianismo que se tornou hegemônica. Isso faz com que cheguem então representantes e comecem a se construir as primeiras igrejas na região do que hoje é a Espanha, principalmente. Com o passar do tempo, naturalmente, aqueles bárbaros começam a levar uma vida mais de reis, de nobres, e começam a ficar mais moles. Como eu contei em outro vídeo, no século VII, 600 e pouco, Maomé criou a religião islâmica, um exército imbatível que em poucos anos conquistou toda a região ali do que é a Arábia, Síria. E esse poder foi se estendendo pelo norte da África, o que hoje é o Egito, a Líbia, o Marrocos. E dali, em 711, sai um exército que vai invadir o sul da Espanha e rapidamente derrotar o Império Visigodo. Na Batalha de Guadalete, 7.000 soldados berberes, que era o nome que se dava a esses moradores aí daquela região, derrotam de maneira decisiva o rei Visigodo e é quando se diz então que termina esse reino. Em menos de 4 anos, os árabes haviam conquistado praticamente toda a Península Ibérica, com exceção do Reino das Astúrias, que fica bem no norte, é numa região mais montanhosa, é para onde vão os visigodos que conseguem fugir, se unem com a população local, que era de originários. Em 718 acontece a Batalha de Covadonga, onde os asturianos e os visigodos que se associaram conseguem repelir os muçulmanos, que decidem que não vão mais conquistar aquela região e deixam o pessoal por ali, que não vale a pena. Em 732, os muçulmanos decidem que querem cruzar os Pirineus e conquistar a terra do outro lado, que era o Reino Franco. Pois bem, cruzam e acontece então uma batalha histórica, uma batalha divisor de águas mesmo na história da humanidade. Foi a Batalha de Poitiers, onde o exército franco, comandado por Carlos Martelo, arrasa com o exército muçulmano, que tem que fugir, cruzar a montanha e voltar para a região da Península Ibérica, e nunca mais eles vão tentar conquistar do outro lado. É importante essa batalha, fundamental, porque essa batalha impediu que o resto da Europa se tornasse islâmica ou muçulmana. Vai permanecer apenas neste reino ali da Península Ibérica, que era conhecido como El-Andalus, daí que vem a expressão Andaluzia, a terra de Al-Andalus. Os asturianos então conseguiram evitar a invasão dos árabes, que decidem que não vão mais ocupar essa região. Os asturianos também conseguem ocupar o que é a região da Galícia hoje, mais a oeste. E depois, com o apoio de Carlos Magno, os 4 reinos cristãos são criados: o reino de Leão, de Castela, de Navarra e de Aragão. E mais ou menos o rio Douro passa a ser a fronteira entre o califado árabe para baixo e os reinos cristãos para cima. Carlos Martelo era o avô de Carlos Magno, que também tem um vídeo aqui no meu canal sobre ele, que foi um dos maiores generais e maiores estadistas da história. Em 1032, o califado, o reino árabe tinha esse nome, califado, porque tinha um único califa, se rompe. O último califa tinha sido muito fraco, os seus nobres se indispõem, esse califado deixa de existir e se divide em várias taifas, que a gente poderia chamar de pequenos reinos ou pequenos feudos. O que vai acontecer é que,
começam disputas entre eles mesmos e um dos inteligentes resolve chamar os almorávidas, que viviam no Marrocos, que eram soldados absolutamente implacáveis, treinados em montanhas e desertos. Os almorávidas cruzam o Estreito de Gibraltar para apoiar esse nobre que pediu apoio. Chegando lá, eles veem que esses nobres árabes ficaram todos muito molengas e decidem que, em vez de ajudar algum deles a mandar, vão eles assumir. Começa então o período do domínio almorávida e cria-se novamente um califado com um único poder. É um período épico da história da Espanha, é o período em que surgiu El Cid, um dos grandes heróis, batalhas muito importantes. Em 1086, esse exército muito forte, almorávida, derrota a união dos exércitos cristãos na Batalha de Zalaca, mas em 1094, El Cid vai liderar os exércitos cristãos para retomar Valência. Os almorávidas ocupam então aquela região que havia sido dividida, reinstalam um califado e vão permanecer em batalhas contra esses 4 reinos principais dos cristãos, nunca conseguindo avançar muito, mas os cristãos também nunca conseguindo avançar, tendo mais é que se defender pelos próximos 100 anos. Novamente, os almorávidas se acostumam com aquela vida tranquila, os filhos já ficam mais acostumados, já não querem ir para a guerra, e por volta de 1100 e pouco, surgem os amoídas, que expulsam os almorávidas e criam um novo califado. É nessa época que vai surgir um dos personagens mais inteligentes de todos. Surge Afonso Henriques, que era genro do rei de Leão. A região que a gente chama hoje de Portugal ainda estava sob o domínio dos árabes. Esse Afonso Henriques chega para o seu sogro e fala assim: o senhor não quer me dar uma terra, não? E o rei fala: pois não, te dou o Condado Portucalense, que era ali o norte de Portugal. E esse seu condado vai até ali embaixo. Se você conseguir, fica para você. O Afonso Henriques então vai para lá, monta a sua capital bem no norte de Portugal e decide montar um pequeno exército para tentar reconquistar o restante do território. Pois bem, o que ele fazia para conseguir apoio? Essa época é bem a época das cruzadas. Os cruzados vinham principalmente da Inglaterra e da França. Portanto, vinham passando por esta região, paravam ali na terra do Afonso Henriques para reabastecer, pegar comida, pegar água. O Afonso Henriques então dizia ali para o nobre, para o conde, para o príncipe, para o rei que comandasse aquela armada: você vai até lá longe para matar Moro? Tá cheio de Moro aqui. Não quer se divertir um pouco? Desciam todos os cavaleiros e o Afonso Henriques usava os ingleses e os franceses para ir expulsando cada vez mais para baixo os árabes. Ou seja, os cruzados franceses e ingleses já se divertiam um pouco fazendo batalha, que era a diversão que o pessoal tinha naquela época, e o Afonso Henriques, depois que eles iam embora, passava a ter um território maior. Em 1139, Afonso Henriques consegue uma batalha fundamental perto do que hoje é a cidade de Lisboa e cria o que a gente chama de primeiro Estado moderno. Portanto, Portugal foi o primeiro Estado moderno, né? Um Estado centralizado que originou-se desse Condado Portucalense de Afonso Henriques. É o primeiro país que a gente considera no sentido de que o seu tamanho e a sua estrutura política é praticamente a mesma até o século XX. Então, você que não sabia, achava que Inglaterra, França, Alemanha, foi Portugal o primeiro que surgiu. Voltando para a Espanha, onde está acontecendo a Reconquista, em 1212, uma batalha fundamental, cerca de 60 mil soldados espanhóis, né, ou seja, de Aragão, de Leão e de Castela, vão enfrentar cerca de 120 mil soldados muçulmanos na batalha que ficou conhecido como Navas de Tolosa. E os cristãos vão ter uma vitória muito importante que vai permitir então que o território cristão vá avançando dentro do território dos árabes. Em 1248, os cristãos conquistam a cidade de Sevilha e em 1265 a cidade de Córdoba. Essa região do Rio Douro foi então fortificada com castelos e é por isso que vai se chamar o Reino de Castela, porque existiam esses vários castelos para proteger a região das possíveis invasões dos árabes. Nesse período, destaque para o rei Fernando III, que conseguiu unir esses reinos, não unir de maneira de mandar sobre todos eles, mas unir os diversos exércitos, e durante o reinado de Fernando III, mais de 100 mil quilômetros quadrados foram retomados dos árabes. Isso permitiu o fortalecimento, então, dos 5 reinos que já existiam: Portugal, León, Castilha, Navarra e Aragão, Catalunha. Navarra, o reino de Navarra, também vai ter uma importância muito grande na história da França, especialmente no século XVI. Você pode saber mais disso no vídeo sobre a Noite de São Bartolomeu. A partir daí, os espanhóis vão cada vez mais se fortalecendo, ocupando as cidades ao sul. Acontece o famoso casamento de Isabel de Castela e Fernando de Aragão, que unifica definitivamente o norte, e juntos eles vão cercar o último reino árabe,
que existia na cidade de Granada. A cidade de Granada se torna o último bastião dos árabes na Espanha e acaba que Isabel e Fernando de Aragão fazem um acordo com o seu rei, que aceita partir sem que seja necessário mais derramamento de sangue. Em 1492, portanto, toda a Espanha havia sido reconquistada, assim como Portugal já havia sido muitos séculos antes. Isso marca o fim da ocupação árabe na Península Ibérica e o estabelecimento da Espanha como um país e de Portugal, que já havia se tornado há cerca de 3 séculos. É importante marcar isso porque, claro, os árabes deixaram muita influência na Espanha, né? Todas as palavras, por exemplo, que começam com al-mosharifado, al-fassi, todas essas palavras têm origem na língua árabe e foram latinizadas pelos espanhóis. Mas mostrou a importância da união, né, dos reinos cristãos para a expulsão dos árabes. A partir de agora, quando você ouvir alguém dizer para você que os árabes explodem aviões e entram em boates e metralham as pessoas porque os cruzados foram lá maltratá-los, pode dizer que muito antes disso, em 711, os árabes invadiram a Espanha, massacraram boa parte da população, escravizaram boa parte da população e lá permaneceram por 700 anos. Bom, sobre esse assunto, tem alguns filmes, tem alguns livros, eu vou destacar, claro, El Cid, o filme. Tem uma versão com Charles Heston fazendo esse personagem, que é muito legal. Tem uma lenda que diz que durante uma batalha, o El Cid teria sido ferido mortalmente, mas seus soldados, para manter a motivação do restante do exército, colocaram ele num cavalo com algo segurando as costas dele, para que ele permanecesse ali, e isso ajudava também a causar medo nos mouros. O filme é muito bacana, aqueles filmes épicos dos anos 60, com um grande elenco. Outra coisa importante, que também costuma se dizer, é que nessas cidades árabes existia uma tolerância enorme, que todos podiam viver em paz. Não era bem assim, porque no Alcorão está claro, e nos todos os territórios árabes, sim, podiam haver judeus, podiam haver cristãos, mas eles eram sempre considerados cidadãos de segunda categoria, tinham limitações muito grandes nas suas atividades, tinham que pagar impostos muito mais pesados e, portanto, não era esse oba-oba que vendem para você. De outro lado, antes da unificação espanhola, é importante dizer isso, porque depois, infelizmente, Isabel de Castela e Fernando de Aragão vão ser extremamente reacionários, vão expulsar os judeus, vão implantar a Inquisição. Mas antes disso, especialmente no período de Fernando III, que eu falei, um pouco antes e depois um pouco depois, havia sim muita liberdade nas cidades espanholas, nos reinos espanhóis. Infelizmente, a partir da unificação, isso terminou e a Espanha vai acabar se tornando um país extremamente fechado, extremamente difícil e extremamente repressor. Mas era isso que eu queria contar, como começou essa história toda entre árabes e europeus. A Reconquista Espanhola é uma grande vitória da civilização ocidental.